Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos aqui pela graça de Deus, a misericórdia de Deus. E estamos aqui para mais um vídeo para a glória de Deus. Eu espero que com vocês, meus irmãos, estejam todos bem. Todos estejam desfrutando da paz do Senhor, da alegria do Senhor e do gozo da salvação. Porque neste mundo, meu irmão, não temos alegria. A alegria do mundo é passageira. Mas a nossa alegria é no Senhor, porque é dele que vem a nossa alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Meus irmãos, aqui estamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. Para mim é um momento de alegria quando eu estou aqui falando da Bíblia, falando de Jesus. Porque para nós, meus irmãos, nós que somos servos de Deus, que vivemos na esperança de um dia morar na cidade santa com o Senhor, a nossa alegria é em servir a Deus, é de estar louvando, é de estar lendo a sua palavra, de estar bem dizendo o seu nome. Porque aqui no mundo, meus irmãos, não tem alegria. Aqui no mundo, a alegria do mundo ela é passageira. Aqui no mundo só há tribulação, só há lutas, é provas, é guerras, é fome, é peste. Se nós formos olhar as coisas daqui da terra, nós nos entristecemos muito. Mas nós, quando olhamos para a palavra do Senhor, começamos a ler a palavra de Deus, quando louvamos o seu nome, com os louvores de adoração ao seu nome, alegra a nossa alma, alegra o nosso espírito. Irmãos, eu quero deixar uma meditação para nós neste dia que diz, no livro de Gênesis, irmão, esse nome eu sou difícil para pronunciar esse nome, do jeito que eu pronuncio sai errado. Mas os irmãos entenderam qual é o livro, né? O primeiro livro da Bíblia, onde diz, no capítulo 1 e versículo 26 a seguir, que diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Vamos ler aqui ficamos só na parte A do versículo 26. E vamos ler o 27 que diz, e criou Deus o homem, a mulher, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu meditando na palavra do Senhor e analisando como Satanás ele é sujo, Satanás ele é o que a palavra de Deus nos diz, que ele veio somente para matar, roubar e destruir. Por que Satanás veio com esta missão? Porque Satanás ele foi destituído da glória de Deus. Por que Satanás foi destituído da glória de Deus? Porque ele queria o lugar de Deus. Satanás queria sentar no trono de Deus, ser igual a Deus. E Deus destronou Satanás, tirou ele do cargo que ele tinha e desceu ele dos céus à terra. E Satanás, vendo que Deus criou o homem à sua imagem, conforme que diz assim,
Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem parece com Deus, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. E nós somos parecidos com Deus porque Deus é amor e nós temos que amar. Deus é bom e nós temos também que ser bom. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Satanás, vendo que Deus fez um ser para lhe adorar, porque o homem, meus irmãos, foi feito para adorar a Deus. O homem não foi feito para ir para o inferno, não. O inferno foi criado para Satanás, os falsos profetas e os anjos que vieram com Satanás, que foram destituídos da glória de Deus, junto com Satanás. Foi para isso que Deus criou o inferno. Mas o homem tem dado ouvido à voz de Satanás. O homem tem se corrompido. Mas por que o homem tem se corrompido? Pelo pecado. Porque Satanás tem tomado de conta da mente humana. Irmão, Satanás é tão sujo, é tão audacioso, que ele já começou desde o princípio, quando Deus criou Adão e Eva. Deus criou, aqui diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus fez o homem à sua imagem. Deus criou Adão, fez Adão. Depois, no decorrer do tempo, ele fez Eva, da costela de Adão. E Satanás, vendo que Deus tinha criado um ser para lhe adorar, para lhe servir, para ser a sua imagem, o que Satanás armou contra Eva? Armou uma sedução para que ela viesse cair nas suas armadilhas. E toda a raça humana ficou destituída da glória de Deus. É por isso que Satanás, meus irmãos, ele tem arrastado milhões e milhões de pessoas. É porque a missão dele nessa terra é tentar, é matar, é roubar, é destruir. Desde o princípio que Satanás tem tentado o homem. E é por isso, meus irmãos, que nós, como igreja de Deus, precisamos orar, clamar a Deus pelas suas misericórdias, pelo seu perdão, pela sua graça, para que nós possamos entrar na cidade santa, para nós não perder a nossa salvação, para nós não ficar neste mundo, porque Satanás, ele tá, meus irmãos, ele não está brincando de jeito nenhum, porque ele nunca brincou desde o princípio. Quando Deus formou o homem, Satanás tem se levantado contra a criação de Deus, contra o homem, contra a mulher. E se eu e você não nos colocar na posição
de guerra, na posição de soldado para guerrear contra Satanás, ele procura nos derrotar todos os dias. Todos os dias Satanás procura a nos estragar, a nos matar, a nos destruir. Irmãos, para ver como Satanás ele é furioso na vida do crente, na vida do servo de Deus, na vida daquele que busca, na vida daquele que ora, que jejuma, que procura a viver na presença de Deus. Ele procura nos atingir, meus irmãos, de qualquer maneira. É em sonho, é mesmo no nosso dia a dia, é no nosso trabalho, é em todas as áreas da nossa vida. Satanás, ele começa a investir. Quando o servo de Deus está descansado, não está buscando, orando da maneira que Deus requer de mim e de você, Satanás ele fica mais tranquilo. Mas quando ele vê que eu e você estamos buscando, estamos orando, estamos jejuando, ele começa a se levantar. Ele começa a se levantar, meus irmãos, de forma terrível, querendo nos estragar, para nós desistir da oração, para nós desistir do jejum, para nós desistir de buscar ao Senhor. Eu quero contar uma experiência que eu passei tem uns 2 anos. Eu estava num propósito de jejum e eu já estava pela metade do meu propósito de jejum. E quando foi um dia que eu entreguei o meu jejum e fui me alimentar, meus irmãos. Quando eu nem terminei de me alimentar, eu ainda estava me alimentar ainda, quando eu já comecei a passar muito mal mesmo. Eu vomitei muito mesmo. Fiquei tonta. E parecia que eu ia desfalecer naquele momento. E eu, meus irmãos, fiquei mais de uma semana ruim, sem poder jejuar, sem poder dar continuidade ao meu propósito. Então, meus irmãos, são coisas que o inimigo levanta contra a nossa vida, a nossa saúde. Ele se levanta contra uma pessoa para vir nos atingir. Então, Satanás, irmão, a missão dele na terra é isso mesmo, é matar, é destruir, é querer nos matar de todas as formas. Mas o mais importante de tudo, que Jesus ele está conosco para nos dar vitória, para nós vencer, irmão, os dardos inflamados do maligno. Tem uns 5 anos, mais ou menos, eu estava em oração também, em propósito de oração, quando eu estava, irmão, à noite eu estava dormindo nesse dia. Eu não sei, irmão, se foi um sonho ou se foi uma revelação, mas foi tão assim, tão confuso que não deu nem para perceber muito se foi um sonho ou se foi uma revelação. Quando eu estava ali na cama eu vi aquele ser muito grande na minha frente, todo de bronze, os olhos muito grandes. Irmãos, parecia ET, um ET. Eu nunca vi ET assim, mas pela foto que a gente vê de um ET, mais ou menos daquele jeito, só que uma estatura muito grande. Eu acho que ele deveria dar uns 2 metros,
mais ou menos, de altura, muito grande, muito grande. Todo de bronze, irmãos, parecia bronze, aquele trem, toda aquela capa bronze, a cabeça, tudo. Só via mesmo só o formato do olho e tipo da boca e do nariz, mas aquela coisa de bronze, sabe, meus irmãos? E ele de frente, ele ficou na minha frente e ele dizia assim para mim: olha, eu quero que tu vista se mostrando. Ele olhava para mim e mostrava para meu corpo e dizia: olha, eu quero que tu se vista se mostrando. Mostrar teus seios. Tu tem que se vestir assim. É mostrando o teu corpo. E eu disse assim: Satanás, em nome de Jesus, eu não vou me vestir desta maneira. Em nome de Jesus, eu não vou andar desta maneira. E ali ele ficou ainda insistindo que eu me vestisse daquela maneira, né? Ele mostrava para mim, ele levantava assim, aquele braço de bronze e dizia assim para mim que eu tinha que vestir daquela maneira que ele estava dizendo, com meus seios de fora e o meu corpo à mostra, que ele dizia para mim. E eu me levantei, me errei a minha mão e disse: Satanás, em nome de Jesus, eu não vou me vestir desta maneira. E ele deu aquela explosão e saiu da minha frente. Tudo isso, meus irmãos, é porque eu estava num propósito de oração, orando. E se eu fosse contar para os irmãos assim, de quantas vezes eu estou em propósito de oração, e o inimigo se levanta contra a minha vida, com afrontas mesmo, usando pessoas para me afrontar. E assim, meus irmãos, não só eu, mas todos nós que temos uma vida de oração, o inimigo se levanta, porque ele não quer que nós servimos a Deus, ele não quer que nós tenhamos comunhão com Deus, porque ele perdeu, Satanás perdeu o céu por ser orgulhoso, por querer ser maior do que Deus, e Deus desceu ele dos céus abaixo. Então, meus irmãos, Satanás, ele quer nos atingir de qualquer forma, para nós não herdar a cidade santa, as moradas celestiais, para nós não ter a vida eterna com o Senhor. Mas, irmãos, irmãs amadas, vamos nos despertar. Porque o primeiro homem que Deus formou do pó da terra, e Eva, a primeira mulher, Satanás já tentou e derrotou. E nós, irmãos, que somos pecadores, Adão e Eva, eles eram inocentes. E Eva foi seduzida pelas palavras de Satanás. E eu e você, que já nascemos no pecado, fomos gerados em um ventre pecador. O que é que Satanás não faz se nós não estivermos na presença de Deus, orando, buscando, clamando, chorando nos pés do Senhor? Meus irmãos, tem dia que a luta é tão grande que você só chora na presença de Deus, porque nem palavras para orar muitas vezes a gente não encontra. Porque as lutas são grandes, os levantes, as afrontas. Mas de uma coisa eu tenho por certo, e você também, que Jesus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Que possamos viver na presença do nosso Deus. E esperando Ele a qualquer hora e a qualquer momento. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, irmão e irmãs. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês.
em nome de Jesus. Amém e amém.